Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos discutir um tema que foi objeto de prova numa das últimas provas da Advocacia Geral da União, mais especificamente na prova de Procurador Federal de 2010. Como nós temos grandes chances da cobrança de conteúdos específicos nas próximas provas da Advocacia Geral da União, e como nós temos muitas chances de edital da Advocacia Geral da União ainda em 2022, eu tenho selecionado nos cursos da escola os principais temas de todas as disciplinas para que a gente possa conversar sobre aquilo que muito provavelmente estará nas próximas provas, tanto de advogado da União, quanto de procurador federal, quanto de procurador da Fazenda Nacional, quanto de procurador do Banco Central. Então, eu tenho me dedicado muito a analisar as provas anteriores e a ver o que ainda é possível ou passível de cobrança nas próximas provas da Advocacia Geral da União. E nessa minha pesquisa, nesse meu caçar de questões e caçar de conteúdos, eu acabei me deparando com um questionamento bem interessante que foi cobrado na prova da Advocacia Geral da União em 2010, mais especificamente na prova de Procurador Federal. Então, eu vou falar sobre a teoria que está dentro do direito internacional público. Então essa é a disciplina base que nós vamos revisar esse conteúdo a partir de agora. Eu vou me referir à teoria do objetor persistente. Preste atenção, porque isso pode muito bem ser um questionamento de prova oral. Se já caiu uma vez, pode cair de novo. E digamos que você esteja lá na banca de direito internacional e o seu examinador pergunte exatamente o que é a teoria do objetor persistente, para que você possa desenvolver o tema numa prova oral. Bom, esse é o tipo de questionamento 50%. Ou você sabe ou você não sabe. É 50% para saber, 50% para não saber. E se você sabe, você enfrenta um céu. Se você não sabe, você enfrenta um inferno nesse tipo de questionamento. O que é, ou descreva, ou discorra, ou fale sobre a teoria do objetor persistente. É o tipo do questionamento que ou se sabe ou não se sabe, e se não souber não dá nem para enrolar. Então, preste muita atenção nesse vídeo, porque se essa teoria cair na sua prova, você vai ter querido assistir esse vídeo muito antes da realização da sua prova. Acompanhe comigo como você deveria responder a esse questionamento. O que é a teoria do objetor persistente? Te adiantei que é tema de direito internacional público, portanto muito passível de cobrança nas provas da Advocacia Geral da União, tanto que já caiu em provas anteriores. Mas antes de analisarmos exatamente o que é a teoria do objetor persistente, nós precisamos partir de duas premissas. A teoria do objetor persistente está umbilicalmente ligada à ideia de costume internacional. Então, a primeira premissa para que a gente responda esse questionamento é entender que costume internacional é fonte de direito internacional e, portanto, norma juridicamente exigível. O não cumprimento de um costume internacional sujeita o Estado a processo junto à Corte Internacional de Justiça. Essa é a primeira premissa. Entender qual é o alcance do costume dentro da sociedade internacional, estabelecê-lo na função de norma juridicamente exigível e o seu descumprimento sujeita o Estado a processo junto à Corte Internacional de Justiça, a CIJ. Bom, partindo dessa premissa, existem duas teorias que explicam a obrigatoriedade do costume internacional aos Estados. A doutrina internacional divide em duas teorias o alcance, a obrigatoriedade do Estado se submeter a um costume internacional. A primeira teoria é a teoria voluntarista ou consensualista, segundo a qual os Estados vinculam-se aos costumes em razão do seu livre consentimento, por isso voluntarista ou consensualista, e a teoria objetivista, para a qual o costume configura uma regra objetiva, exterior e superior às vontades estatais. E preste muita atenção, porque atualmente a tendência da doutrina é de filiar-se à corrente objetivista, no sentido de que o costume internacional configura uma regra objetiva, obrigatória e que está acima da vontade do Estado. Então, duas premissas: costume internacional e as teorias que explicam exatamente a obrigatoriedade do respeito dos Estados
a esses costumes internacionais enquanto fontes de direito internacional. Para começar a responder o que é a teoria do objetor persistente, você precisa tratar dessas duas premissas. Aí vem a teoria. O que é a teoria do objetor persistente? O Estado não está obrigado a cumprir costume internacional se a teoria diz, a teoria prega, a teoria ensina, que um Estado não está obrigado a cumprir um costume internacional se desde o nascimento do costume ele se mostra contra a sua prática, se persistentemente ele se opõe ao conteúdo do costume descumprindo-o e se fundamenta a sua persistência em argumento jurídico para a manutenção da sua oposição. Quando o Estado apresenta essas três características, ele pode ser classificado como objetor persistente. E se ele for classificado como objetor persistente, parte da doutrina do direito internacional entende que o Estado, nessa circunstância, está desobrigado de cumprir o costume. Ou seja, o Estado sempre objeta o costume, sempre objeta a sua aplicação. A partir dessas três grandes características, ele pode ser considerado objetor persistente e, nessa situação, ele fica desobrigado de cumprir o costume. O professor tem um caso prático sobre isso, tem um caso prático bem interessante, julgado pela Corte Internacional de Justiça. O caso prático envolve o Reino Unido e a Noruega. O Reino Unido levou a Noruega à Corte Internacional de Justiça, alegando que ela adotava um método de determinação de águas territoriais para a pesca contrário ao costume internacional. Aqui, a Noruega, no caso, ela tinha um método específico para delimitar, para estabelecer limites na água territorial para a qual ela realizaria a pesca. Esse método individual, o Reino Unido alega que é contrário ao costume internacional, e aí o Reino Unido levou a Noruega à Corte Internacional de Justiça pela desobediência a costume internacional. A Corte Internacional de Justiça considerou a Noruega objetora persistente em relação aos limites territoriais de pesca. Então aqui você tem a teoria do objetor persistente. O Estado, desde o nascimento do costume, ele se mostra contra a sua prática, ele persistentemente descumpre o costume e ele fundamenta o descumprimento do costume em argumento jurídico e não simplesmente opinativo. No caso, Reino Unido versus Noruega, a Corte Internacional de Justiça considerou a Noruega como objetora persistente e, nesse caso, a Noruega ficou desobrigada de cumprir o costume internacional sobre a delimitação de água territorial para a pesca. Bom, a premissa é entender o que é costume internacional, mas existem aqui duas teorias e eu disse aos senhores e senhoras que a teoria objetivista é aquela que coloca o costume internacional acima da vontade dos Estados e que a doutrina moderna tende a afiliar-se a essa teoria. Você que é inteligente percebe que existe um problema na teoria do objetor persistente. Na verdade, existem dois problemas que eu vou explicar agora. Um você já deve ter percebido. O primeiro problema, tempo da existência do Estado. Veja só. A teoria se aplica ao Estado pré-existente ao costume. Por que se aplica ao Estado pré-existente ao costume? Porque no momento em que o costume nasce, desde o nascimento do costume, o Estado mostra-se contrário à sua prática. Aí existe uma pergunta. O que acontece com o Estado que nasce depois do costume e a ele, nesse caso, se contrapõe? Eu poderia aplicar ao Estado que nasce posteriormente ao costume internacional a teoria do objetor persistente? A doutrina majoritária entende que o novo Estado deve cumprir com os costumes internacionais pré-existentes e para ele não se aplica a teoria do objetor persistente. Presta atenção porque isso pode inclusive ser o objeto de questionamento da tua prova. Se o novo Estado ele pode ser considerado objetor persistente para costumes internacionais pré-existentes. Essa pergunta seria inclusive uma pergunta ainda mais complexa do que simplesmente perguntar o que é a teoria do objetor persistente. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, a teoria do objetor persistente se amolda à teoria voluntarista da obrigatoriedade dos costumes. Por isso que ela é amplamente atacada pela doutrina de direito internacional. Você pode dizer e deve ter percebido que as teorias que eu expliquei enquanto premissas, a voluntarista estabelece que os costumes internacionais são aplicados aos Estados de acordo com o seu consentimento e a objetivista diz que os costumes internacionais são aplicados aos Estados independentemente das suas vontades, ou seja, são regras objetivas exteriores e superiores às vontades estatais. A teoria do objetor persistente, conquanto aplicada pela Corte Internacional de Justiça,
se afilia à tese de que o costume internacional estaria na teoria voluntarista, ou seja, se submete, obviamente, ao consentimento do Estado. Porque, ao determinar o não consentimento a partir dessas três situações, o Estado pode ser considerado objetor persistente e ficar livre do cumprimento do costume internacional. Por isso, essa teoria do objetor persistente ela é tão criticada pela doutrina de direito internacional. Então, para responder o que é a teoria do objetor persistente, você parte do princípio do que é costume internacional, parte da premissa das teorias que envolvem a obrigatoriedade do costume internacional em relação aos Estados, explica a teoria do objetor persistente, cita o caso prático Reino Unido versus Noruega, que é muito famoso, e apresenta os dois problemas. A questão do Estado que passa a existir depois do costume, se aplica a ele ou não a teoria do objetor persistente, e no que diz respeito à teoria do objetor persistente e à sua moldura à teoria voluntarista, você explica que grande parte da doutrina, nesse caso, destila longas críticas à teoria do objetor persistente, porque ela se amolda muito mais à teoria voluntarista do que à teoria objetivista, que é grandemente abraçada pela doutrina moderna em direito internacional público. Então, com esse vídeo, você estaria, obviamente, preparado a responder sobre a teoria do objetor persistente. Entenda que esse tema já foi objeto de questionamento em provas da AGU. Direito Internacional Público é disciplina da Advocacia Geral da União e ele pode voltar a cair agora em 2022, 2023, ou seja, nos próximos certames da Advocacia Pública Federal. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.